Em 2022, eu fiz uma postagem sobre dieta e lipedema. Naquela postagem, falamos sobre 2 estudos randomizados comparando low carb com uma dieta controle. Um novo estudo foi publicado sobre esse assunto, ampliando as evidências sobre o efeito positivo da low carb no lipedema. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Para quem não sabe do que se trata essa doença, o lipedema afeta quase exclusivamente mulheres. E não é pouca gente. Quase 10% das mulheres têm lipedema. E eu sou uma delas. Acho que vale a gente citar aqui quais são as características mais comuns dessa condição. Sensação de peso ou inchaço nas pernas. Falta de resposta à dieta, ou seja, perda mínima de gordura nas pernas e braços. A pessoa emagrece, fica com o tronco magro, fica sem barriga, mas a perna continua desproporcionalmente grossa. Tendência a hematomas, frequentemente nas pernas, sem causa aparente, como um trauma leve, por exemplo. Falta de resposta ao exercício físico, mais uma vez, perda mínima de volume nas pernas e braços. Dor à palpação, sensação dolorosa com estímulos leves nas pernas. Apresenta desproporção evidente de volume entre as pernas e os braços e troncos. Mãos e pés não são afetados. Consistência dura e nodular na gordura das pernas e braços. E dor espontânea nos braços e pernas, mesmo em repouso. Repare que a pessoa não precisa ter tudo isso. E também que existem estágios da doença. Tem lipedema leve e aquele lipedema mais avançado, onde todas essas coisas tendem a estar presentes. Mas não é todo mundo que tem pernas grossas que tem lipedema, né? Isso pode ser uma característica física, pode ser também uma gordura normal, né, de um sobrepeso que se distribui também nas pernas e nos braços. A diferença é que o lipedema tem essa característica da desproporção e de todos esses sintomas de dores, de inchaços, de hematomas roxos que surgem do nada. E muitas mulheres relatam que é como se elas tivessem 2 corpos, o corpo de 2 pessoas num só, né? Aquela parte de cima num tamanho menor e a parte dos membros inferiores 2 ou 3 tamanhos maiores. Pela própria natureza do podcast, que é em áudio, a gente está fazendo aqui bastante descrição, mas eu encorajaria que vocês dessem uma olhada na postagem de 2022, que está lá disponível no blog aberto. Vocês podem encontrar em drsolto.com.br, porque eu acho que uma figura realmente diz mais do que 1000 palavras, e para entender a diferença do que é, como a Sari disse, uma perna grossa, algumas pessoas têm perna fina e outras têm perna grossa, e o lipedema, com a característica de que se perde aquele aspecto fusiforme, sabe? Em que a perna vai afinando em direção ao tornozelo e ela fica mais como um tronco, assim, uma coisa cilíndrica que termina logo antes do pé. Então vamos lá para um resuminho sobre aquela postagem, que você comenta 2 estudos randomizados comparando low carb com uma dieta controle em mulheres com lipedema. No primeiro artigo que a gente comentou na época, um grupo de pesquisadores noruegueses avaliou 9 mulheres com lipedema. É um número pequeno, infelizmente. E elas seguiram uma dieta cetogênica, low carb, por 7 semanas, seguida de uma dieta tradicional das diretrizes nórdicas, por mais 7 semanas. Durante o período low carb, houve uma perda de peso média de 4,6 quilos e uma pequena redução na circunferência das panturrilhas. A dor melhorou significativamente apenas durante o período low carb, sugerindo que possa ter um efeito anti-inflamatório da dieta. E vocês vão ver que isso é um tema que se repete nos outros estudos, a melhora especificamente da dor, mesmo que a circunferência não mude tanto.
Vale lembrar que essa gordura do lipedema tem uma estrutura diferente da gordura presente em outras partes do corpo ou em pessoas sem lipedema. Ela é uma gordura inflamada, certo? Correto, e ela também, como o próprio nome diz, ela é uma gordura edemaciada, ou seja, ela tem um acúmulo de líquido neste tecido adiposo, por conta de alteração da permeabilidade dos capilares, por conta desse componente inflamatório. Então, é diferente de uma pessoa que engordou e acumulou gordura nas pernas. Como a gente comentou antes, sim, o lipedema pode ocorrer e piora com o ganho de peso, mas tem pessoas magras que têm essa desproporção. A parte de cima do corpo é magra, mas as pernas continuam grossas, e grossas dessa forma que vocês vão ver na foto lá da postagem. Não tem aquele afilamento em direção ao tornozelo. A perna segue mais grossa do que o habitual até chegar no pé. E o pé é polpado, o pé é magro. Também acho que vale comentar que lipedema não é a mesma coisa que linfedema, apesar de as palavras serem parecidas. Ah, muito bem lembrado, acho que vale a gente gastar um minutinho aqui explicando. Nós temos uma drenagem linfática no nosso corpo que recolhe o excesso de líquido nos tecidos. Então, por exemplo, quando uma mulher faz uma cirurgia para retirar os linfonodos da axila porque teve câncer de mama, ela pode ter um linfedema daquele braço, que fica então inchado por excesso de líquido. Mas isso não é, como no caso do lipedema, uma gordura inflamada que tem um acúmulo de líquido por conta da inflamação. É um problema de drenagem linfática. Da mesma forma, tem pessoas com alteração na drenagem linfática nos membros inferiores e que, portanto, acumulam um monte de líquido nas pernas. As pernas incham, mas é característico que o pé incha também. O pé vira uma bolinha. É diferente do lipedema, em que o pé está normal e tem aquele acúmulo de uma gordura alterada na perna. Então, não confundir, embora as palavras sejam parecidas. E da mesma forma, há outras condições que produzem acúmulo de líquido no corpo e inchaço nas pernas, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e às vezes simplesmente uma questão de gravidade, uma pessoa que ficou muitas horas de pé ou que ficou num voo muito longo com as pernas para baixo, só que no caso desses edemas, basta a pessoa botar as pernas para cima que aquele inchaço desaparece. Já no lipedema você tem uma gordura alterada nestas regiões. Então, para quem não está acostumado, pode haver confusão, mas são situações bem diferentes, tá? Voltando aos estudos sobre dieta e lipedema, um ensaio clínico randomizado realizado na Polônia, com 91 mulheres com lipedema, dividiu essas pessoas em dois grupos. Um deles seguiu uma dieta low carb, high fat, então low carb mais alta em gordura, e o outro uma dieta médio carb, médio fat, digamos que uma dieta equilibrada, por 16 semanas. Esse foi um estudo bem mais robusto, esse provavelmente é o melhor estudo que nós temos sobre isso, tá? As duas dietas tinham a mesma quantidade de proteína e a diferença era então a quantidade de carboidratos e gordura. Os resultados mostraram que a dieta low carb, high fat foi mais eficaz na redução do peso corporal, da gordura corporal e das circunferências dos membros inferiores. O grupo low carb perdeu em média 8 quilos, enquanto o grupo da dieta equilibrada perdeu apenas 2 quilos. Que, aliás, é o que a gente sempre vê, né, pessoal? Mas tem uma coisa que chama atenção, que é com relação à dor. De novo, a dor melhorou apenas no grupo da low carb, sugerindo que essa dieta pode ser fundamental para aliviar os sintomas do lipedema e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Nós já falamos aqui até em outros episódios sobre estudos que mostram que dietas de baixo carboidrato, sobretudo as de muito baixo carboidrato, parecem ter um efeito anti-inflamatório. E parece razoável, e inclusive é o que os autores desses dois estudos comentam na discussão do artigo, que este efeito anti-inflamatório ajude a explicar por que, embora as pessoas percam peso nos dois braços de dieta, mas a dor melhora só no grupo low carb. E com isso em mente, vamos comentar um estudo mais recente que foi publicado em novembro de 2024. Cujo título é O efeito de uma dieta low carb no tecido adiposo subcutâneo de mulheres com lipedema. E quem é assinante da área de membros já leu sobre isso numa postagem de novembro de 2024.
E a propósito, pessoal, eu queria fazer um convite para quem ainda não é assinante. Você pode fazer uma assinatura mensal por apenas R$ 35,00 ou anual com desconto. É só ir lá em drsolto.com.br. E esse estudo tem uma característica diferente dos outros dois, porque alguém poderia dizer que nos outros dois estudos o grupo low carb teve uma melhora maior, inclusive nos sintomas dolorosos, porque o grupo low carb emagreceu mais, porque é o que tende a acontecer. Numa dieta low carb se perde mais peso, porque a inibição do apetite é maior, a saciedade é maior. Nesse estudo que a gente vai comentar agora, os dois grupos consumiram o mesmo número de calorias. Houve restrição calórica igual nos dois grupos, para que eles emagrecessem a mesma coisa, de modo que, em havendo diferenças entre os grupos, essas diferenças são por conta de uma dieta ser pobre em carboidratos e a outra não. Esse estudo investigou, então, o impacto da dieta low carb com baixa energia, poucas calorias, 1.200 calorias, comparada com uma dieta isocalórica de baixo teor de gordura, em mulheres com lipedema. E o objetivo foi avaliar as mudanças na área do tecido adiposo subcutâneo, na panturrilha mais especificamente, na área de músculo, na proporção gordura-músculo, na circunferência das panturrilhas, no peso corporal, na composição corporal e na dor. Infelizmente, mais uma vez, foi um estudo pequeno, apenas 13 mulheres. Nesse caso com obesidade e com lipedema. E aí 5 foram sorteadas para o grupo low carb e 8 para o grupo controle. Mais uma vez, ambas as dietas forneciam 1.200 calorias por dia ao longo de 8 semanas. E aqui vale mencionar que a dieta low carb nem era tão low carb assim. Era 25% de carboidratos, que é low carb, mas está longe de ser uma dieta cetogênica, por exemplo. E o que será que aconteceu nos resultados? Os resultados eles foram bem claros. Apenas o grupo low carb apresentou uma redução significativa na área de gordura subcutânea, na circunferência da panturrilha e na dor. Embora ambos os grupos tenham perdido peso, cerca de 10 quilos, e o fato de que a perda de peso foi igual nos dois grupos, mostra que realmente as pessoas estavam seguindo a dieta, né? E embora ambos os grupos tenham perdido gordura e perdido um pouco de massa magra, porque é o que acontece quando a gente perde uma quantidade significativa de peso com qualquer dieta, a dieta low carb se destacou ao melhorar parâmetros diretamente relacionados aos sintomas de lipedema. Eu não sei você, Sari, mas eu achei absolutamente fascinante esse estudo, embora pequeno, embora preliminar, porque ele basicamente derruba boa parte das dúvidas que os estudos anteriores geraram. Que é o seguinte, mas você está comparando uma dieta que é mais eficaz no emagrecimento, que é a low carb. E de fato, nos estudos anteriores, as mulheres sorteadas para low carb perderam mais peso. E aí não tinha como dizer se simplesmente emagrecer mais resolveria o problema. Aqui, o emagrecimento foi igual, mas só o grupo low carb melhorou significativamente a dor, mas não só isso. O grupo low carb reduziu mais a gordura subcutânea e a circunferência da panturrilha, embora ambos os grupos tenham perdido o mesmo peso. Pois é. Será que também reduziu o inchaço? Fico me perguntando aqui. Claro que eu tenho interferência da minha história, né? Eu percebo que depois que eu comecei a dieta, e já faz mais de 10 anos, eu melhorei nesse aspecto do inchaço. Claro que eu emagreci também, mas eu não emagreci tanto assim, tão rapidamente. Eu comecei a perceber esses resultados da melhora dos sintomas da dor antes de ter um emagrecimento expressivo. Bom, quando a gente vai ver o que os autores escreveram na discussão do estudo, eles sugerem que a redução da gordura subcutânea e da circunferência das panturrilhas no grupo low carb pode ser explicado pela menor secreção de insulina. É o que eles acham, favorecendo, portanto, a quebra de gordura, a lipólise. Já a diminuição da dor, por sua vez, pode estar relacionada à redução da inflamação, aquilo que a gente mencionou antes. A menor pressão sobre os nervos devido à eliminação dos líquidos naquela região e a redução da área de tecido adiposo subcutâneo. São tudo especulações de mecanismo, mas o fato concreto é que melhorou. E aqui eu acho que é necessário colocar um cheque de
realidade, né, de que essas mulheres continuaram tendo lipedema. O lipedema ele não tem uma cura por dieta, por estilo de vida, ele pode ser melhorado, ele pode ser mitigado. A situação de inchaço, de dor, ela pode melhorar. E o que a gente está conversando aqui é que, aparentemente, pelo agregado da literatura, parece que a low carb, embora não seja a única dieta que pode ser usada para emagrecer, mas no caso do lipedema ela parece ter uma vantagem que vai além simplesmente do emagrecimento que ela provoca pela restrição calórica. Para deixar uma mensagem aí de esperança para as mulheres que estão nos ouvindo e sofram disso ou suspeitem que tenham lipedema, embora essa doença não tenha cura, dá para melhorar a aparência também, além da dor, além do inchaço, a aparência e a redução dessa circunferência, porque quando a gente desincha, a gente emagrece, ainda que mais lentamente, existe uma resposta estética que, embora muita gente acredite que isso não é importante, que isso é secundário, eu sei, por experiência própria, que pode ser bem traumático para quem cresceu com isso a vida inteira. Então, vale a pena tentar, porque diante de tão poucas opções que a gente tem de tratamento, né, essa é uma que, pelo menos, a gente não precisa entrar num centro cirúrgico. E Sari, uma última coisa que eu queria comentar, porque a gente ouve muito isso, é a questão da carne. Carne vermelha tem que reduzir na dieta para o lipedema, porque a carne seria inflamatória. Bom, a gente tem até um episódio de podcast sobre isso, né? Carne vermelha não é inflamatória, número 68. Então, para complicar um pouco o assunto, o maior desses 3 estudos de lipedema que a gente mencionou, aquele que tem 91 mulheres, ali a dieta low carb que foi feita foi com redução de carne vermelha. E aí a gente fica com essa dificuldade. Será que o fato de ter reduzido a carne vermelha contribuiu para aqueles bons resultados? Porque afinal a dieta foi low carb, poderia ter sido low carb com carne vermelha e melhorada igual. Então não custa salientar que os 2 outros estudos, esses menores, inclusive esse que a gente comentou mais recente, de novembro de 2024, não tiveram nenhuma redução de carne vermelha e ainda assim tiveram esses bons resultados. Então, só para salientar, episódio 68, carne vermelha não é inflamatória e, na minha opinião, não há necessidade de reduzir carne vermelha para ter os benefícios de uma dieta low carb no contexto do lipedema. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.